o Corinthians desse uma beliscada, uma segurada no Palmeiras, mas muito eficiente e cansado, né? Não tinha o Gustavo Scarpa também hoje, né? Marcos Rocha, o Gustavo. Mas o Abel põe todo mundo, né? Impressionante. Quando ele mantém. Não, quando ele muda, é o que mais reclama do calendário, é o que mais fala que desgasta, que fala que não sabe quando o time vai quebrar, mas ele põe todo mundo e todo mundo entrega. Hoje, cansados, claro, evidente, depois do jogo do Atlético, mas ainda assim, sabendo jogar, levou o Corinthians na maciota. O Corinthians teve, eu acho que um ponto alto assim no Renato Augusto, até fisicamente me pareceu muito bem. E claro, quando ele pega a bola, ele é diferenciado. Não estava tão feliz hoje nas finalizações, mas não olhei aqui individualmente, mas provavelmente foi o que... Cara a cara, criar zona de chutes e finalizações, você não consegue no Palmeiras. O Palmeiras não dá isso para os adversários. E o Corinthians experimentou bem em casa. Primeira derrota do Corinthians como mandante, mais uma do Palmeiras fora. É uma vitória, não tem nada de injusta nessa vitória. Essa vitória é resultado de um trabalho longo, não do trabalho da quarta ou da quinta-feira. Oi, Léo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Noite. Boa noite a todos, boa noite, fã de esportes. Hoje era o dia que o Palmeiras não vencesse, e é um clássico, o torcedor ia falar, cara, depois da quarta-feira, né? Depois do que foi a batalha da quarta-feira... Tudo bem. Tudo bem, gente, sabe? Acontece. Ninguém gosta de perder clássico, mas não tem muro pichado amanhã, sabe? Não tem protesto, não tem crise, é só uma derrota. E ainda assim o Palmeiras ganhou o jogo. Porque o dilema do Abel era muito difícil. Era ou um time desgastado ou um time enfraquecido, porque... O Palmeiras tem um bom elenco, mas não o suficiente você tirar 5, 6 jogadores e ter o mesmo desempenho. Então, isso não aconteceria. Eu acho que ele pensou, bom, dou um último gás agora vou ter toda a semana para recuperar para o Flamengo, então, o que ainda tiver de gasolina no tanque, vamos colocar. E quando faltou, fez as trocas. Dou um último gás agora, vou ter toda a semana para recuperar para o Flamengo, então o que ainda tiver de gasolina no tanque, vamos colocar. E quando faltou, fez as trocas no segundo tempo e foi logo depois das trocas que o Palmeiras teve a capacidade ali de fazer o seu gol, de ganhar o jogo. Então, e a gente já falou isso tanto agora durante o confronto da Libertadores, né, nos 2 jogos, que é um time que, quando tudo está contra ele, em situações em que qualquer time baixaria o nível de confiança... O do Palmeiras não, né? O do Palmeiras continua confiante de que vamos superar essa tempestade aqui, que daqui a pouco o jogo pode virar ao nosso lado, porque é um time que sabe muito bem o que fazer em cada situação. E a questão do Corinthians, assim, tem um número que é muito claro para explicar esse momento. 2 gols nos últimos 6 jogos, né? Um no Botafogo, um no Avaí. São 4 jogos dos últimos 6 em que passou em branco. O jogo do Atlético Goianiense da Copa do Brasil, os 2 jogos com o Flamengo, o jogo de hoje. Então, a gente está vendo o Yuri Alberto ainda se adaptando, tentando se entender com os companheiros. Hoje foi melhor, hoje, né? Hoje foi. Hoje acho que foi um jogo que ele conseguiu se associar um pouquinho mais, participar um pouquinho mais, mas ainda não é o ideal. Então, assim, o Corinthians... O Corinthians mais vezes joga bem do que mal, tá? Recentemente, eu acho. Mas, cadê, né? A gente vai sair... o jogo do Flamengo, papagol, cadê? Né? O jogo de hoje, mesma coisa. O produto final está faltando e isso tem que trabalhar, né? E esse um pouquinho melhor, eu acho que tem muito a ver com o Renato Augusto. O Renato, essas associações, essa capacidade criativa do Corinthians se deu muito por conta do Renato Augusto. Eu acho até que o Corinthians foi ligeiramente superior. Eu entendo o Mauro dizer, quer dizer, foi um primeiro tempo com poucas chances, de fato, e tal, mas eu acho que o Corinthians foi ligeiramente superior ainda no primeiro tempo, né? Vamos dizer, as suas chances foram mais claras. O Palmeiras tinha muita capacidade de trocar passes, de conseguir ficar com a bola quando queria, mas não estava sendo um time incisivo. E estava para mim muito claro também, à medida que o tempo ia passando, que a questão física estava pesando demais para os caras, né? Alguns jogadores não conseguiam exercer as funções que costumam exercer com a mesma intensidade, falando do Rony, do Veiga, do próprio Dudu, e não à toa eles acabaram, todos eles, saindo do jogo. Eu achei, sinceramente, que o Abel fosse mudar mais para essa partida, porque foi uma loucura tão grande o que aconteceu na quarta-feira que eu imaginei, cara, ele vai trocar uns 5. E ele, na verdade, trocou um. Não, nós fora do ar, né? Lembra, acho que na quinta-feira, a gente esboçava
ele pode fazer e tal para descansar mais jogadores. Exato. E nada, e sai a Não, escalação nada. e o Marcos Rocha ficou de fora. E hoje, basicamente, ele divide a titularidade com o Mike. Hora joga um, hora joga outro. O Mike, quando entra bem. E o Scarpa não jogou porque estava com um tornozelo desse tamanho, como ele mesmo publicou, né? É isso aí, poupado mesmo, foi só o Marcos Rocha, porque o Scarpa, se tivesse condições, provavelmente entraria, e ele fez falta, né? É bom que se diga. Eu acho que a capacidade do Scarpa de criar hoje é a maior capacidade criativa do time do Palmeiras, então ele acabou fazendo falta, mas o time foi sentindo. E aí tem aquela história que o Calçade estava falando. Contra o Palmeiras você não pode falhar. O Palmeiras falhou uma vez ali, acho que foi o Piquerez do lado esquerdo que tentou sair, entregou a bola para o Corinthians, e o Corinthians não foi letal na falha do Palmeiras, talvez a única que o Palmeiras teve no jogo, uma partida extraordinária, sobretudo do Gustavo Gomes, mais uma vez, né? Mas da zaga de uma maneira geral, acho que o Murilo também foi muito bem. E aquela história, quando o Corinthians falhou, e o Corinthians não falhou muito no jogo, mas na hora que falhou, o Palmeiras fez o seu gol. E para mim a falha, aí para fazer justiça, porque é claro que o Rony está apanhando muito mais do que o Fagner, até porque o Fagner tem muito crédito com a torcida do Corinthians e o Rony não tem crédito nenhum, mas a falha é muito mais grave, a falha Só chegou ali por causa do Fagner, né? Aquela invertida, entregando a bola nos pés do O Dudu. do Rafael Ramos estava queimado, iam dizer que foi bizonho, etc. Então tá aí, pessoal, foi o primeiro vídeo aqui do nosso canal de hoje, o Futebol Verde React. É o primeiro vídeo pós-jogo aí, esse da ESPN, trazendo aí o debate após a vitória do Palmeiras, 1-0 sobre o Corinthians. E daqui a pouco tem mais vídeo, pessoal. Então fica ligado aí que vai ter muito vídeo hoje. Então,